Francis, exatamente falando sobre a posição, não é só da bancada piauiense. Eu mostrei aqui como eles votaram. Só Rejane Dias votou contra aquela PEC da privatização das praias lá em 2020, e somente ela. Todos os demais de todos os partidos votaram a favor. E a gente viu que isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Ontem os jornalistas também se debruçaram sobre essa votação, que foi inclusive em 2 turnos, foi tranquila, porque a diferença de votos foi assim muito grande, foi 383, me parece, no segundo turno a 91. E aí a diferença, eles não tiveram problema para aprovar lá atrás, em 2020, essa PEC. E ontem o ministro Alexandre Padilha deixou muito claro que o governo é contra essa PEC da privatização das praias, né? E aí o que mudou, Francis? Mudou o PT ou mudou quem? Não, o Merlong já está no ponto, então já vamos colocar o Merlong para nos falar sobre isso. Oi, deputado, muito bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Francis e ouvintes da Rádio Jornal do Norte. Deputado, a gente estava falando aqui que, ao observar aquela votação lá de 2020, a gente viu que no Brasil inteiro as posições mudaram em relação a esse ano. E quando a gente olha para a bancada piauiense em especial, a gente vê que a bancada piauiense votou quase na sua totalidade pela aprovação daquela PEC, com exceção aqui da Rejane Dias. Eu estou aqui mostrando novamente essa relação. A gente viu que deputados de todos os partidos votaram a favor. E aí eu queria entender por que os senhores votaram a favor lá atrás, e isso está repercutindo muito nas redes sociais. E agora o governo mudou de posição. O que mudou? Oi, Cíntia, bom dia. Bom dia mais uma vez, Francis. Olha, eu votei a favor da matéria nos 2 turnos, e como você própria informou, ela foi aprovada por ampla maioria. Quase sem debate, né? Essa PEC foi proposta lá em 2011 e ficou parada durante muito tempo lá, só veio a voto na Câmara em 2022, não é isso? Isso. E foi uma votação rápida, mas mesmo assim eu me convenci de que ela poderia ajudar o Brasil a começar a tratar com mais cuidado a questão da destinação dos terrenos de marinha, título de marinha, que correspondem a uma faixa de 33 metros ao longo do nosso litoral, contados a partir do final da praia, do maior ponto que as águas chegam, conforme uma medição que foi feita em 1831. Então, de lá para cá, muitas mudanças aconteceram, muitas cidades se desenvolveram ao longo da orla brasileira, e a faixa litorânea foi ocupada por muitos tipos de imóveis. E há muitas dificuldades em relação às pessoas que, por exemplo, nas faixas litorâneas, têm imóveis em edifícios, tem também negócios ao longo da orla marítima de diversas cidades do Brasil, que praticamente todas elas se encontram dentro desse tipo de terreno. Aí já surge um primeiro problema, Cíntia. Essas pessoas são obrigadas a pagarem taxas ao Serviço do Patrimônio da União, o foro, que é uma taxa anual de 0,6% sobre o valor do imóvel, e quando vão transferir, a pagar o laudêmio. São impostos vindos da época do Império Brasileiro. E, ao mesmo tempo, elas têm que pagar o IPTU aos municípios. Eu sou adepto da ideia de menos Brasília e mais Brasil. Eu entendo que os municípios estão mais aptos a gerirem as suas áreas urbanas, não é? Porque eles, inclusive, é que recebem as consequências da existência dos prédios e de todos os empreendimentos que são feitos na beira-mar no Brasil. Eles é que têm que colocar a iluminação pública, têm que cuidar da mobilidade urbana, da coleta e destinação do lixo, e, no entanto, eles só recebem 20% do que a União arrecada com esses
com essas taxas que esses proprietários de imóveis são obrigados a pagar à União. Então, eu acho que, nestes casos, é melhor ser do município. E como a PEC permite que a União continue controlando tudo que não é ocupado ainda, que é a maior parte, todo aquele imóvel, toda aquela área ao longo do litoral que não está ocupada hoje, continua sob controle da União. Isso, portanto, permite à União continuar exercendo o seu poder sobre uma ampla faixa do território à beira-mar no nosso Brasil. Mas o governo não pensa assim, né, deputado? Mas Cíntia, eu tenho trabalhado, além de trabalhar por menos Brasília e mais Brasil, independente de quem seja o governo, eu também tenho trabalhado contra a polarização. Há uma polarização que muitas vezes influencia também o governo e o meu partido. E o governo do presidente Lula está influenciado pela polarização nesse quesito da privatização? Influencia nosso governo. Nessa PEC agora? Hoje ninguém está imune a essas ondas. E eu procuro fazer um esforço para resistir a elas e continuar votando sempre de acordo com a minha convicção. Todas as vezes que se discute na bancada a questão de fechar a questão, eu digo, olha, o partido não deve acusar do fechamento de questão. Isso cria dificuldades com vários parlamentares. Quando eu não concordar com uma questão, quero ter a liberdade de votar conforme a minha consciência. Então, veja, os terrenos não ocupados continuam com a União. Os terrenos de áreas de habitação de interesse social poderão ser transferidos sem pagar nenhum tipo, sem que as pessoas paguem nenhum tipo de recurso pela transferência. Os terrenos já ocupados por municípios e estados também são transferidos para estes municípios. O que as pessoas estão falando, Cíntia, como se fosse haver a privatização da praia, e como se não houvesse problema na atual gestão do nosso patrimônio litorâneo, que cabe ao SPU, ao Serviço do Patrimônio da União. Então eu pergunto, quantas ocupações irregulares existem ao longo do Brasil? Muitas. Até hoje a União não foi capaz de demarcar esses terrenos para fazer a devida responsabilização de quem estiver ocupando irregularmente. A gente chega bem ali no Coqueiro, por exemplo, e encontra, às vezes, dificuldade de acesso à praia. As pessoas têm que atravessar uns bequinhos estreitos para chegar na praia, que, por exemplo, um cadeirante tem bastante dificuldade ali de acessar as praias na área do Coqueiro. E isso tudo sob a atual legislação. Então, problemas poderão haver com uma nova legislação, como já acontece hoje. Vários problemas em relação à ocupação do nosso litoral. Né? De modo que o que importa mesmo é que haja uma melhoria da gestão. Então, que a União faça a demarcação das áreas que continuam sob sua responsabilidade, que os estados cuidem melhor daquelas que lhe forem transferidas e que os municípios exerçam com mais força e competência a gestão do espaço urbano, que, no meu modo de ver, deve caber a eles. França? Deputado, nessa semana o governador Rafael Fonteles fez uma reunião com a bancada federal. Participaram 10 parlamentares, entre deputados federais e senadores, para discutir questões de interesse do Piauí nessa articulação com o Congresso Nacional. Há uma pauta que é de muito interesse do Estado que segue travada, que é a pauta do marco do hidrogênio verde. O Piauí tem projetos na área que já começam a ser desenvolvidos nesse ano, como se houvesse termômetro no Congresso Nacional para a aprovação desse marco legal ainda nesse mês de junho, porque o governador Rafael Fonteles ele já sinalizou que o ideal é que essa proposta fosse já aprovada antes do período das eleições municipais, do período de campanha que já se aproxima. Há espaço para essa aprovação? O senhor vê esse sentimento lá no Congresso Nacional?
Fran, você me pede, a aprovação, eu estava ainda pensando aqui na história das praias, e aí você falou, aprovação de que matéria mesmo? Do marco legal do hidrogênio verde, deputado Merlong, que ainda segue emperrado lá no Congresso Nacional, e o governador quer que essa aprovação aconteça com celeridade. Entrou aqui uma ligação, aí interrompeu tua voz. Antes era eu que estava em outra estação, e agora entrou uma ligação que interrompeu tua voz. Qual é a matéria que você fala mesmo? Isso, o marco legal do hidrogênio verde, deputado, porque sim. Eu quero saber se há como ele ser aprovado ainda nesse mês, porque o governador disse que vai encampar essa luta, se reuniu também com a bancada federal. Há sentimento para a aprovação dessa proposta ainda agora em junho? Pois é, o tempo está corrido. Está muito corrido o tempo em relação a este assunto. Há uma prioridade clara do governo federal e da Câmara no sentido de votar a regulamentação da reforma tributária, que ainda está no âmbito da discussão de um grupo de trabalho, e a gente sabe que nesse período o funcionamento fica mais reduzido, na medida que vai se aproximando a eleição, as pautas, o tempo aqui vai ficando mais curto. Então, estou começando a achar que está ficando difícil que essa matéria seja aprovada até junho. Entretanto, da minha parte, não haverá nenhum tipo de dificuldade. Qualquer que seja o dia que o presidente da casa chame a matéria, eu estarei aqui para discutir e para votar. Assunto extremamente relevante para o mundo e para o Piauí. Veja, agora mesmo na sexta-feira, haverá a inauguração ali em Brasileira de um novo parque de energia solar. Essa existência de forte desenvolvimento da energia solar e da energia eólica no Piauí, ao lado de outros fatores, como a existência da ZPE lá no litoral, é que dão ao Piauí a condição de marchar na frente em relação ao hidrogênio verde. Porque só é verde o hidrogênio que for produzido a partir de uma fonte renovável de energia. No caso, a energia solar ou a energia eólica. E o Piauí tem, em abundância, essas duas fontes de energia, inclusive na região litorânea. Tá certo, então. Deputado, muito obrigada pela sua disponibilidade em nos atender. Só vi aqui agora há pouco a informação, voltando ao assunto da PEC das praias, que o senador Flávio Bolsonaro vai, inclusive, alterar a proposta, deixando explícito sobre a não privatização. Ou seja, existe hoje no projeto, como os senhores aprovaram lá atrás, uma possibilidade de linhas de praia serem impedidas de serem acessadas por todos, deputada. Então, apesar de todas as vantagens que o senhor colocou aí, e eu acho que elas existem realmente, mas há esse risco, eu acho que a grande preocupação de ambientalistas, principalmente, mas também da sociedade como um todo, é a gente ter uma linha de marinha gerida por municípios que nem sempre conduzem essa política de uma forma harmônica. Você não tem uma política só, então cada município tem a sua. Seria um salve-se quem puder, e aí, de fato, essas praias estariam mais à mercê das empresas, que nem todas, infelizmente, são republicanas, e a gente sabe disso, né, deputado? Mas, enfim... Cíntia, se você me permite... Claro, permite. Só mais um... Pois não. O artigo 1º da PEC diz: continua sob domínio da União as áreas afetas ao Serviço Público Federal, inclusive as destinadas a concessionários e permissionários de serviços públicos, e também as unidades ambientais federais, e as áreas não ocupadas, todas continuam com a União. Todas continuam com a União. O problema da dificuldade de acesso à praia não é de lei. As leis atuais já não permitem que se construam grandes obras impedindo o acesso à praia. No entanto, elas são construídas hoje. É só visitar algum resort no Brasil e você vê uma grande área, às vezes de 200, 300, 400 metros de praia, que as pessoas têm dificuldade de acessar, porque o empreendimento é muito grande, elas vão ter que dar uma volta de 500 metros para poder encontrar um acesso à praia. Isso já existe hoje. Você chega hoje no Coqueiro e encontra casas de alto padrão construídas umas ao lado da outra,
impedindo o acesso à praia. E você tem que caminhar 200, 300 metros para encontrar um acesso à praia. Isso já acontece hoje. Não é um problema de lei, é um problema de gestão. E hoje a gestão é federal. E, no entanto, isso está acontecendo. Basta ir ali na praia de Macapá, em relação à questão ambiental. Tem lá barracas construídas sobre uma área de mangue, na legislação atual, que é responsabilidade da Marinha e do governo federal. Então, a questão não é quem controla, a questão é como se está exercendo o controle. E, insisto, a maior parte das áreas continuarão sob domínio da União. Obrigado pelo espaço. Eu que agradeço. É sempre oportuno. Tá um abraço, estou sempre à sua disposição. Muito obrigada, querido. Bom dia, bom trabalho, tá? 8h53. Fran, você tem mais algum tema aqui para o nosso Politicando? Sim, eu fiquei surpresa, eu confesso, de ver o deputado Merlong Solano criticando o presidente Lula. Né? Inédito até aqui. Dizer que a polarização está atrapalhando o governo. Olha, eu diria que é realmente inédito. É observar como vai ser o desdobramento agora com essa mudança da PEC, que o Flávio Bolsonaro vai fazer para deixar essa questão mais